Última fala. Meus queridos alunos e ilustres colegas do UFABC, vou lhes dirigir algumas palavras para confidenciar aquilo que reputo ser o conjunto de minhas convicções atuais. Cheguei a um ponto na vida no qual não tenho mais tempo para meias verdades e nem me sobra energia para retomar difíceis argumentos em defesa das teses que vou sustentar. Elas serão simplesmente enunciadas. De uma forma geral, elas possuem conteúdos de conhecimento comum e são muitas vezes inseridas no contexto de ideologias inabaláveis e de crenças que falam do sobrenatural. Talvez, por essas razões, elas não sejam muito populares no mundo intelectual e acadêmico. Mas me atrevo a enunciá-las aqui e afirmá-las como aquilo que tenho para vos dizer em meu discurso final. Primeiro, a morte é um fato. Passei a minha vida toda discutindo com outras pessoas o significado da morte, do ato de morrer e da importância da terminalidade dos seres que existem. Nenhum argumento, entretanto, me convence, agora, quando sinto que os meus dias se aproximam do fim, que eu devo aceitá-lo. Por mais que sejam fortes as razões para ter um fim, não aceito a morte. Desejo desesperadamente continuar vivo e não me conformo com o fato de não poder provar a mim mesmo que sou eterno. Grandes filósofos afirmaram que a experiência fundamental da vida humana é a percepção de que a minha razão não prevalece sobre o meu desejo. Mas muitos se equivocaram, em minha opinião, quando afirmaram que essa percepção tem na consciência moral o seu grande experimento. Estou convencido que é a proximidade da morte, do fim, que nos faz perceber que desejamos desesperadamente ser eternos. A morte é um fato, mas nós desejamos viver para sempre. Esse é o experimento mais significativo da vida. 2. Estar vivo é uma questão de sorte. Estou convencido que desconheço a razão pela qual tenho vida e não morri até este momento. Temos produzido teorias satisfatórias capazes de identificar alguns fatores que teriam, eventualmente, contribuído para que certos aspectos de nossas vidas sejam explicados. Mas carecemos de uma teoria que seja capaz de explicar todos os fatos da vida, ou que seja a explicação completa do fato único de que eu existo. A razão de estar vivo é porque tenho sorte. Isso significa que conheço apenas alguns eventos que se associam de forma necessária e alguns outros de forma contingente com o fato de que tenho vida até agora. São esses eventos que chamamos de sorte. Terceiro, não sabemos se a vida humana tem sentido. Engana-se quem afirma conhecer a forma correta de viver e à qual todas as outras devem se adequar. Não somos capazes de construir a sentença que afirma o sentido da vida. Sentenças sobre o significado da vida somente têm sentido se forem sentenças necessariamente verdadeiras. Entretanto, parece que nossas sentenças verdadeiras são todas truísmos e não possuem conteúdo informativo. Contudo, podemos inventar teorias tentativas e com elas atribuir um sentido às nossas vidas. Podemos inventar diferentes maneiras de viver
e descobrir algum critério que nos permita avaliar as maneiras de viver que escolhemos. Quarto, a vida é uma aventura maravilhosa. Acredito que o critério fundamental de aceitabilidade que se impõe a todas as teorias que inventamos sobre as maneiras de viver consiste na exigência de que essas teorias sejam compatíveis com a alegação de que a vida é o mais valioso de todos os bens. Não há coisa alguma mais valiosa do que a vida. A morte é sempre um mal. Eventualmente, pode ser um mal inevitável. Nenhuma forma de viver que implique na morte de seres vivos pode ser preferível, quando houver a possibilidade de escolha de uma outra forma de viver que respeite a vida. Quinto, o mundo vai ficar em boas mãos. Durante mais de 60 anos, adotei a maneira de viver que tinha na educação dos outros a sua motivação principal. Tentei convencer outras pessoas a adotarem modos de vida que fossem compatíveis com certas maneiras de interpretar a perfeição e a excelência do humano. Não tenho dúvidas que minha escolha era otimista. Ser educador é acreditar que outros haverão de se interessar por aquilo que lhes for apresentado como o bem, o perfeito, aquilo que deve ser. Continuo otimista. Aqueles que virão depois de mim serão mais benevolentes do que eu. Afinal, tentei intervir no mundo para propagar um desejo de ser honesto maior do que o meu. Sinto-me tranquilo ao dizer que estou convencido que a UFABC, o Brasil e o mundo ficarão em mãos melhores do que as minhas, posto que dediquei a minha vida a construí-las. Fica aqui a minha última fala acadêmica. Isso é tudo que eu posso lhes oferecer em agradecimento pela gentil homenagem de me concederem o título de professor emérito da UFABC. Compartilho essa homenagem com todos os meus alunos, colegas, servidores públicos desta universidade, com minhas famílias Peluso e Batista, com minha esposa Teresa, meus filhos Denise, Gustavo, Letícia e Luísa. Cheguei com méritos reconhecidos ao topo da carreira universitária que aqui encerro. Em algum sentido, serei eterno e perdurarei no tempo, enquanto houver alguma memória humana a relembrar aquilo que tenho sido. Não é a eternidade que desejo, mas é um grande consolo para alguém que tem que avaliar o resultado da escolha que fez para resolver o problema de encontrar uma maneira de viver. Muito obrigado por me deixarem continuar acreditando que minha vida valeu a pena.